Ah, E aí, Fernanda, boa noite, tudo bem? Fala, Lelinho, Berril. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro incrível que a gente vai ter aqui hoje. Vamos receber um queridíssimo amigo meu. A gente vai contar um pouco aqui da história, das frentes do Nelson Matos. Vocês vão se encantar mais uma vez com esse nosso encontro, com esse nosso convidado. Hoje eu garanto que vocês vão ficar assim boquiaberto com a toda a história de vida, as ações, os impactos do Nelson e de tudo que ele não só fez, mas tem feito aí pela humanidade. E aí deixa ele contar um pouquinho a história que vocês vão gostar. Então, vou fazer um pedido para vocês. Não, eu vou chamar ele aqui daqui a um minutinho. Vamos recebê-lo com um bocado de coração, tá? Ele está na casa dele, lá na Califórnia, na Baía de São Francisco, onde ele mora com a esposa, já há muitos anos. E aí aproveita para convidar um amigo, convidar um parente para poder ver e ouvir um pouquinho aqui dessa aula que a gente vai estar tendo a oportunidade de ter hoje, tá? Então, vou convidar e vou chamar aqui o nosso parceiro da noite. Tá sem áudio? Vocês estão ouvindo? Acho que então, tá todo mundo ouvindo, tá tudo certo? Dá um ok aí, pessoal, se tá o áudio tranquilo. Cleitinho, o áudio como é que tá? Tá tudo tranquilo, boa noite. Bom, fala, tia Soninha. Bom, o Paulo tá certinho, voltou. Então vamos chamar aqui o Nelson. Deixa eu procurar aqui agora ele. Nelson. Coraçãozinho, hein? Aí, ó. Online. Fácil. Não foi fácil? Tudo bom, cara? E aí, Nelson, boa noite. Aí já é o começo da noite. Não, aqui é boa tarde, cara. Boa tarde, porque o sol demora de ir embora, né? Nessa época do ano, tivemos o dia mais comprido ontem. Ah, é? É, 20, Aí agora não, tá. anteontem, Olha, 21. olha só, se der para você iluminar um pouquinho onde você está, porque o seu rosto está escuro. Acho que é porque atrás está muito claro Né? na Deixa eu mudar de lugar, então. na pontinha. Então, se você mudar, a gente consegue te ver, por causa da luminosidade nas suas costas. Tá melhor assim? Pô, já está melhor, porque eu preciso te ver, porque você é um cara bonito, tá malhando, tava assim só, pô, tem que aparecer para as pessoas verem você, essa luz, cara, que te brilha, esse brilho seu. Você Olha continua só, mesmo, é? já recebi aqui um boa noite, vovô. Daqui a pouco eu te ia falar, ó, já mandaram aí, boa noite, vovô, tá? Nelson, cara, muito obrigado por você ter aceito aí o convite, encaixado na sua agenda esses 55 minutos aí que a gente vai conversar. É, eu vou explicar mais ou menos qual é o motivo desse meu projeto. Você é o 28º encontro que eu tenho desde abril, né? Mais ou menos isso, no começo de abril. Que a gente está todo mundo... Ficou todo mundo louco, ficou todo mundo desesperado, ficou todo mundo lendo tudo que saía, ficou todo mundo achando que o mundo ia acabar. E aí eu cheguei e falei, não, peraí, deixa eu fazer uma coisa diferente, até porque eu gosto. Deixa eu convidar as pessoas que eu sei que impactam na vida de outras pessoas, que tem uma história bacana, que tem alguma coisa para dividir com as pessoas que acompanham a gente aqui no Instagram. E depois eu deixo gravado, tem muita gente que vê depois, para poder, neste momento que nós estamos falando, a gente não fala de pandemia, a gente não fala de economia, não fala de Bolsonaro, de Trump, porque você está nos Estados Unidos, não fala nada disso. A gente simplesmente traz uma história, traz uma mensagem e tenta impactar uma pessoa. Se isso valer a pena, eu acho que
cumprimos a nossa missão nesse encontro e ainda mais em te ver de novo e bater um papo, que você é uma pessoa que eu adoro de paixão, já te disse isso várias vezes. Obrigado Imagina. pela sua disponibilidade, tá bom? Tá bom. Vou fazer aqui uma pequena... Não tem como, pessoal, olha só, vou tentar fazer uma pequena apresentação do Nelson. Teria que ser umas 5 folhas, eu resumi um pouquinho para depois a gente começar a conversar. E, Nelson, eu dividi aqui o nosso bate-papo em momentos da sua vida, e aí a gente vai construindo essa jornada até a gente chegar no seu momento atual, que é o seu trabalho social, o seu trabalho de mentoria, essas coisas que você está fazendo hoje. Só que eu queria dar uma passada, e em cada momento desse, assim, a gente vai falando de cultura, vai falando de impacto, essas coisas, tá? Tá legal. Vamos lá. Deixa. Vamos lá. Pessoal, olha só, o encontro hoje é com o Nelson Matos, meu querido amigo, que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás, trabalhamos juntos, né? Nelson Matos, casado com a querida Cláudia, ele mora na Baía de São Francisco, está falando com a gente lá dos Estados Unidos, da Califórnia, o pai do Alexandre e da Melina e vovô do Leonardo, de 6 anos, e da Juliana, de 3, né? É o vovô. O Nelson, ele é PhD em Ciências da Computação na Faculdade da Alemanha. Eu não consegui, porque eu não sei falar alemão, como é que fala o nome, depois você explica. E é mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Nelson é presidente não remunerado, é um trabalho voluntário de presidente de operações da Fundação Carimu, que fica na Tanzânia, né? Que atua nas comunidades rurais, ajudando a construir com a mão na massa, virando massa, botando tijolo, pregando, né, madeira, escolas, maternidade, isso tudo para gerar impacto e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a Fundação Carimu tem esse nome pelo até, como eu queria te receber aqui, Carimu, Nelson, né, que seja bem-vindo na língua lá, Swahili da Tanzânia. Carimu, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Consultor de várias startups, foi vice-presidente de produtos e engenharia do Google para a Europa e para os países, mercados emergentes. Foi engenheiro e vice-presidente de tecnologia da informação e do usuário da IBM. Professor universitário na Alemanha, nessa cidade aí que ele vai falar o nome. Palestrante internacional. Tem mais de 80 artigos sobre banco de dados e outros tópicos técnicos. 13 patentes, escritor do livro Uma Abordagem à Gestão da Base de Conhecimento, conselheiro independente e um ser humano incrível que impacta muitas pessoas todos os dias e meu amigo. Então, eu tentei resumir aqui o seu currículo, Nelson, para poder te apresentar e mostrar para as pessoas, falar, olha só, hoje a gente vai conversar com essa pessoa maravilhosa. Então, mais uma vez, Carimu, Nelson. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho do começo da sua história, né? Obviamente, você é um brasileiro que mora já há muito tempo fora. Conta pra gente, Nelson, a construção do profissional, pessoal, até você chegar na IBM. Como é que foi essa passagem aí? O que é que te levou a chegar até a IBM? Que aí eu vou quebrar em fases. Olha, eu diria que a minha vida teve 4 grandes fases, né? Como tu falou, a primeira fase é chegar na IBM, segunda fase é IBM, terceira fase Google e a fase atual. Nessa primeira fase, eu diria que a minha vida foi muito focada em aprender, em conhecimento. Eu imaginava naquele período que eu ia virar professor universitário, era o meu, digamos assim, meu sonho. Então, eu fiz ciência da computação em Porto Alegre, na URGS, imediatamente comecei o mestrado, também em ciência da computação, e no momento que eu acabei o mestrado, eu recebi uma bolsa de estudos do governo alemão para ir para a Alemanha fazer doutorado. E aí me toquei para a Alemanha. O plano original era fazer o doutorado e voltar para o Brasil para trabalhar em alguma universidade brasileira. Quando eu acabei o doutorado, isso foi em 1989, eu recebi uma proposta da Universidade de Kaiserslautern para permanecer como professor lá, liderando um projeto de pesquisa que era
exatamente o assunto da minha tese de doutorado. Então, tipo, aquelas propostas assim que são irrecusáveis. E aí eu resolvi ficar. A Cláudia e eu decidimos que seria legal ficar mais um tempo na Alemanha para liderar esse projeto. Comecei a dar aula na universidade, liderar o projeto de pesquisa. E aí, em 1991, quando nós estávamos praticamente de mala pronta para vir para o Brasil, já tinha inclusive aceitado, já tinha feito concurso numa universidade no Brasil, aceito um convite, eu recebi uma proposta para vir passar um tempo no centro de pesquisa da IBM, aqui na Califórnia, que naquela época era o melhor centro de pesquisa do mundo na área de banco de dados, né? Deu uma travadinha, pessoal, mas deve voltar. Vamos lá. Travou. Vocês estão... Travou aí para vocês também? Aí? Nelson, bom, ele travou lá, ele vai entrar novamente aqui, a gente retoma de imediato, tá? Vamos lá, é só ele me chamar aqui de novo. Chama aí, Nelson, mais uma vez. Nelson, se você estiver ouvindo, me dá um tchauzinho aí, a cena, para eu poder te conectar de novo. Vocês estão me ouvindo normal, né? Deve ter travado lá. Dudu, tá tudo certo aí, Dudu? Tá ouvindo tudo tranquilo? Dá um retorno aí para a gente poder ver se tá... Bom, tá tudo ouvindo tranquilo. Então só falta o Nelson entrar de novo. Vamos ver aqui que ele entra. Vamos lá. O papo tá bom. O papo tá bom. Vamos lá, procurar agora. Procurar, tem tanta gente aqui. Graças a Deus que a gente vai dividir esse conteúdo com vocês. Agora tem que achar o Nelson nesta lista aqui, lá embaixo. Ele não tá. Vamos lá, vamos lá. Nelson. Não, não é. Bom, preciso, Nelson, que você me dê aí um ok para a gente poder... Já aperta tanto o botão que vira para lá, vira para cá. Vamos lá. Aí, agora sim. Vai voltar. Vamos lá. Conectando de novo. Voltou. Tá bom. O problema é aqui do meu lado. Mas sem problema. Vou estar todo mundo aqui agarrado esperando. Você estava falando que você foi para a Califórnia para fazer um trabalho na IBM. Isso. Aí eu recebi essa proposta de vir para a IBM. Eu e a minha esposa decidimos que seria interessante vir passar 2 anos aqui e aí depois voltar para o Brasil. Só que aí os 2 anos terminou virando a vida toda. E aí você saiu para estudar e nunca mais voltou. Daí já ficou fora do Brasil. Você já estava casado nessa época? Sim, eu casei assim que eu entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado que eu garanti a bolsa de estudos, eu e a Cláudia decidimos, ok, agora ou nunca. E aí pronto, a Cláudia, a grande companheira internacional. Mas aí, Nelson, você entrou na IBM. Naquela época, era realmente a empresa desejada de tecnologia, né? Um grande símbolo de inovação, tecnologia. E como é que foi trabalhar numa empresa como a IBM? E aí depois, um pouquinho mais na frente, você vai fazer essa comparação, porque você sai de uma empresa extremamente tradicional para uma empresa extremamente inovadora, aberta, tudo aquilo que as pessoas conhecem, leem e ouvem falar do Google. Como é que foi isso para você? Era um modelo de negócio que você se adaptou? Aquilo era tranquilo para você? Olha, não dá para generalizar a IBM, Rogério, porque mesmo naquela época,
A IBM era completamente diferente. A IBM dos centros de pesquisa, digamos, da IBM área comercial e a IBM área de desenvolvimento. Então, logo nos meus primeiros anos, eu trabalhei dentro dos centros de pesquisa da IBM. Era um ambiente extremamente legal, era como se fosse uma universidade com todas as regalias que você tem dentro de uma empresa. E então você tinha os recursos, você tinha condições de fazer projetos de pesquisas incríveis, e um tempo depois, acho que um ano e meio depois que eu entrei, a IBM resolveu lançar um sistema de banco de dados nos sistemas operacionais Windows e Unix, e pediu para os centros de pesquisa trabalhar no desenvolvimento desse projeto. Então foi legal porque foi assim uma força-tarefa onde todos os pesquisadores da IBM resolveram entrar para trabalhar no desenvolvimento de um produto novo. Tu imagina assim, o nível de engajamento, o interesse de todo mundo foi uma coisa fantástica. Então foi assim a minha primeira experiência fora da área de pesquisa. E eu terminei gostando bastante. Quando esse projeto acabou, eu terminei decidindo ficar na área de desenvolvimento de produtos. E eu trabalhei, então, numa organização que era responsável pela transferência de tecnologia dos centros de pesquisa da IBM para os centros para os produtos propriamente dito. Então, era super interessante porque eu estava sempre lidando com tecnologias de ponta, com os lançamentos das novas grandes coisas, digamos assim, no mercado. Obviamente que a IBM era uma empresa bem hierárquica, até certo ponto conservadora, até certo ponto rígida, porém, uma coisa que eu só me dei conta mais tarde, por ser uma empresa de 100 anos, era uma empresa que era extremamente sólida em termos de processos, de disciplina, de como tu lança um produto no mercado, planos de carreira, diversidade e assim por diante. Então, a IBM foi para mim uma escola. Eu aprendi coisas assim que eu nem me dei conta que eu estava aprendendo. Só quando eu saí da IBM, que eu entrei no Google, que eu me dei conta, meu Deus do céu, como eu sei coisas que para mim eu achava que eram óbvias, que todo mundo sabia, mas que no fundo não eram bem assim. E aí, você está falando de 2000 até 2006, 5, 6, não é isso? Na IBM. Isso, exatamente. Eu trabalhei na IBM até comecinho de 2007. No começo de 2007 eu fui para o Google. Ou seja, essas empresas todas hoje que o mundo todo adora, vê, escuta, lê, estavam começando realmente a ser formadas, né? Já existiam, mas elas estavam ali em ebulição total. Foi Isso. aí que te convidaram para ir para o Google. Exatamente. Uma das coisas... Antes de entrar no Google, gostaria de chamar a atenção de uma coisa, porque, para mim, assim, a coisa mais importante durante a minha carreira na IBM, por ser uma empresa grande e eles terem me dado oportunidades de trabalhar em áreas completamente distintas, tá? Eu vi assim, eu adquiri uma diversidade de conhecimento na IBM. O que, obviamente, na primeira fase da minha vida, onde eu era mestrado, doutorado, entende? Tu adquiria muito conhecimento, muita especialidade, ia a fundo em determinadas coisas, mas sempre dentro daquele ramo. Na IBM, eu tive a oportunidade de trabalhar em ciência de pesquisa, eu tive a oportunidade de trabalhar nos desenvolvimentos de produtos, eu fui general manager. Como general manager, eu aprendi sobre venda, sobre marketing, sobre estratégia de negócio. A minha área de general manager se tornou grande mundialmente, eu tive oportunidade de lidar com pessoas de países diferentes, vendas em Japão, em China, em Índia, em Brasil, e assim por diante. Então, eu tive aprendi e fui exposto a áreas de trabalho que eu nunca imaginava que existissem, onde as tuas capacidades e as tuas habilidades eram super importantes. E isso se tornou mais tarde muito importante para o meu sucesso dentro do Google, como até no trabalho que eu faço hoje.
Uhum. E a questão de facilidade de relacionamento, de entender, ter uma visão mais do todo, menos especialista e mais aberto a outras inovações, conectar as coisas, isso aí. Exatamente. E assim, antes de passar para o Google, um brasileiro, né, na parte de ciência da computação, como é que foi a receptividade? Porque você foi para o centro inovador do mundo, né? Você está falando do Vale do Silício no seu auge do auge do auge, foi quando você trabalhou aí em ambas as empresas. Como é que foi essa receptividade? Você teve alguma barreira? Isso não existe? Ou quem quer se desenvolve, estuda, se posiciona, tá igual a todo mundo? Porque as pessoas normalmente falam que tem aquele, né, preconceito, não é com o brasileiro. Qualquer pessoa que seja de fora, apesar de ter a diversidade, mas fica aquelas coisas assim, você não é nativo, você não é isso. Como é que foi? Teve isso? Existiu isso? Claro, claro, cara, teve isso aos montes, tanto na IBM, tanto no Vale, quanto na Alemanha. Pensa bem, tá? Eu vou te dar dois exemplos bem simples. Quando eu fui para a Alemanha, eu falava alemão super mal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para trabalhar na IBM, eu falava inglês super mal. Primeira coisa que as pessoas imaginam quando você não consegue falar a língua deles, o que que é? Que você é burro, né? Que você, obviamente, é uma pessoa sem conhecimento. Então, as pessoas começam a te tratar como se tu fosse menos qualificado do que eles. E aí, tu tem um trabalho dobrado para mostrar que você é tão bom ou talvez melhor do que eles. Isso não é uma coisa fácil de você conseguir atingir, não é uma coisa fácil de você aceitar. E eu aprendi, no passar dos anos, a você ter muita confiança em você mesmo, entendeu? E saber que se você tem confiança em você, você sabe que você é sólido, que você tem conhecimento, você vai chegar lá e não deixar que as opiniões dos outros venham a te deprimir ou te desmotivar. Bom, eu acho que essa é a grande mensagem, né? Você vai ter barreiras na vida para qualquer coisa, até na sua cidade natal. Agora, se você tem autoconfiança, se você acredita que você está preparado, se você busca o conhecimento, busca se aprofundar naquilo que você quer debater, vender, criar, se relacionar, não tem por que você não encarar, né? Vai para frente, cara. Mostra que você é bom como qualquer pessoa. Eu acho que isso é para todo mundo, né, Mato? E deixa eu comentar uma coisa que eu acho que eu acho que seria legal dar umas mensagens para o pessoal no Brasil. Claro. Eu tive uma oportunidade única na minha vida, que eu não comentei, que meus pais me pagaram para mim ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio cultural, quando eu estava no científico, né, no segundo grau. E aqueles 6 meses foram, assim, lições de vida que eu usei para o resto da vida, principalmente você ter autoconfiança. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava nada, absolutamente nada de inglês. Então tu imagina você chegar na escola, no segundo dia que você está nos Estados Unidos, e aí você decide lá as cadeiras que você quer fazer. Obviamente, eu fui fazer cálculo de matemática, física e o diabo 4. Eu sempre fui muito bom em física e matemática. Cheguei na aula de física, eu não conseguia. O professor me fazia perguntas, eu entendi um pouco das perguntas dele, mas não, mesmo que entendesse, não saberia responder. Tá? Obviamente, todo mundo olha para você, chegou o coitado do índio tupiniquim do Brasil que não entende nada. Tá? Que mora com os índios, que é o que Exatamente. pensa. O pessoal perguntava se eu já tinha visto eletricidade, se tinha patente na minha casa e assim por diante. 2 dias depois, o cara fez uma prova surpresa na aula. E tinha uma menina que era o gênio, o crâniozinho da aula. Tá? Quando veio o resultado da prova, o que aconteceu? Eu tirei a nota mais alta, muito mais alta do que ela. Tá? Ninguém entendia. Como que o Tupiniquim conseguiu tirar uma nota maior? Mas, embora, para fazer física e cálculo de física, de dinâmica, assim, você não precisa falar a língua. É tudo símbolos, igual. Entendeu? E aí foi interessante porque deu um nó nas ideias deles e eu comecei a me dar conta de que as pessoas te taxam, né, te veem dos olhos, da maneira com que eles veem, e você tem que aceitar, e você tem que lutar para mudar isso, mas que você não deve poder se atingir por causa disso.
E tem que continuar trabalhando, tem que continuar focando nos teus estudos, tem que continuar tocando a vida para frente, porque você vai chegar lá se você tiver autoconfiança em você. Com as entregas que você vai fazer, com os resultados que você, né, proporciona, as pessoas mudam. Ela começa a falar, mas depois elas mudam. Eu tive uma passagem exatamente igual a sua, eu tive também a oportunidade, e o meu pai me deu essa oportunidade também, e eu lembro que eu cheguei, eu fiz high school, a aula de matemática que eles estudam aí nos Estados Unidos, no high school, é muito inferior à nossa aqui, o segundo grau. Então, assim, eu fechava, era A mais, A mais, A mais. E as pessoas olhavam assim, pô, pois é, mas raiz quadrada, passou do primeiro grau, aquilo pra gente já era passado. Então, tá bom, beleza. E a gente começa a mostrar para as pessoas que não é bem assim. Mas, maravilha. Eu queria entrar você sair, aí pronto, você está na IBM e é convidado para ir para o Google. E antes de começar a falar do Google, quando eu comecei a divulgar o nosso encontro, o Fábio me mandou uma mensagem, disse que assim que ele é seu fã, que você ajudou. O Fábio, presidente do Google no Brasil, seu fã, que você ajudou muito a ele, que ele tem muito orgulho de ser seu amigo, que mandou um super beijo para você e para a Cláudia, tá? E eu não sei se ele vai estar aqui com a gente, mas a agenda também corrida, mas ele pediu para transmitir essas palavras. Bom, Google. Então, você entrou no Google, mas deixa eu falar para vocês, pessoal, o que é que o Nelson fez no Google. Ele, obviamente, liderou com o time dele, porque nós não fazemos nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente lidera times, a gente dá a oportunidade das pessoas exercitarem o seu melhor e ninguém pode falar que faz nada sozinho, ainda mais na envergadura do que eu vou falar aqui agora. Então, presta atenção. No Google, o Nelson, ele passou de cara de 300 engenheiros, ele foi para a Europa, né, para poder trabalhar e montar a estrutura de engenharia do Google na Europa, e aí ele passou de 300 para 3.500 engenheiros sob a sua liderança, estabelecendo uma presença em engenharia e pesquisa do Google na Europa fortíssima. A equipe fez contribuições importantes para grandes projetos que todos nós usamos, incluído Google Chrome, Android, aplicativos para celular, Hangout, questões de privacidade, extensão para crianças não ter acesso a coisas que não podem, sistema de busca, direitos autorais do YouTube, Google Maps, trânsito, rotas, Google Agenda, Flight, Gmail e muitos mais. Então, isso é o universo que ele liderou junto com os engenheiros dele. Além disso, o Nelson também teve à frente de esforços do Google para fortalecer o ecossistema empreendedor do Reino Unido, liderando a abertura do Google Campus em Londres e mais tarde em São Paulo, né? Ele foi uma das pessoas que também liderou a abertura do Google Campus aqui em São Paulo. Também impulsionou os esforços do Google para trazer conteúdo cultural online, criando o Instituto Cultural do Google, baseado em Paris, e liderando projetos culturais do Google em todo o mundo. Por fim, Nelson liderou os esforços do Google nos mercados emergentes. Ele sempre quis, e aí é uma coisa importante que vocês vão conectar lá na frente, ele sempre quis, e uma das grandes motivações de vida, sempre quis tornar a internet parte integrante da vida cotidiana das pessoas na África, na Ásia, na América Latina e no Oriente. Assim, desde 2009 a 2014, Nelson conduziu uma série de iniciativas que ajudaram a aumentar a adoção da internet nos mercados emergentes, melhorando a infraestrutura nesse país, fornecendo produtos inovadores e aumentando a conscientização e, em particular, o conhecimento e a educação sobre a internet. Então, assim, é um extenso rol de aplicações e de coisas bacanas que é fácil falar para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, Nelson, porque é coisas que nós usamos. E é muito bom a gente estar com uma pessoa que trabalhou em projetos como esse. Então, como é que foi que você foi parar no Google? Porque você foi parar no Google e lidava com os fundadores, os empreendedores, né? Você estava ali junto com aquela turma. Liderar milhões de pessoas, uma empresa extremamente inovadora, trabalhar num ambiente inovador, impactar pessoas no mundo todo, porque aí a gente está falando de impactar no mundo todo. E estar do lado, no seu dia a dia, com mentes igual à sua, brilhantes, incríveis mentes. Como é que foi essa história no Google? Olha, primeiro eu tenho que admitir de que eu não estava convencido que eu deveria ir para o Google. Eu recebi uma ligação de um headhunter. E aí, não vou contar a história toda, porque senão é muito longa. No final de 9 meses de processo, eu terminei indo para o Google, mas
eu tinha um pouco de dúvida se eu deveria ir, porque eu estava super bem na IBM, com uma carreira bem encaminhada. Naquela época, obviamente, o Google não era a empresa que é hoje, ainda a Google estava ainda crescendo, então não poderia não se sabia que ia se tornar o gigante que terminou se tornando. Mas para mim foi uma mudança super boa. Primeiro porque eu entrei em áreas que eu nunca tinha trabalhado antes. A IBM é uma empresa que oferece serviços para outras empresas. O Google é uma empresa que oferece serviço para o consumidor final. É uma forma de desenvolver produtos completamente diferentes. São tecnologias completamente diferentes. É um viés completamente diferente. Segundo, realmente, de todos os lugares que eu já trabalhei, não se chega nem perto o número de pessoas brilhantes que a Google tem. Então, só o fato de você chegar todo dia no escritório e ter reuniões com pessoas que estão constantemente te desafiando, pessoas que, em determinadas áreas, sabem muito mais do que você, é um estímulo intelectual diário. Então, constantemente você está aprendendo alguma coisa nova, você está entendendo alguma coisa nova, está desenvolvendo alguma coisa nova. Então, isso é uma coisa extremamente contagiante. Então, foram 7 anos de muito trabalho, né? Todo mundo que trabalha no Google trabalha que nem um condenado, mas todo mundo que trabalha no Google adora e se diverte, porque realmente é um ambiente muito legal, muito inovador. Cara, você falou uma coisa aí, Nelson, que é uma das grandes motivações que você tinha era ir trabalhar no ambiente que tinha pessoas melhores do que você. E essas pessoas, você olha para um lado que são melhores que a gente, são de verdade as que fazem a gente crescer, né? Claro. E eu não consigo entender como que ainda tem gente que na hora de contratar ou na hora de ter do seu lado, no seu time, gente melhor, fica com medo. Exatamente. Medo de ter gente melhor do seu lado. Exatamente. Cara, tem muitos exemplos aqui, ó, aqui, você, eu. O exemplo maior que você está dando aí, você quando está num ambiente onde você olha para um lado, para o outro, para frente, para baixo, e só tem gente boa, você automaticamente vai para um outro patamar. Você cresce, porque você vai ter que rebolar, vai ter que estudar, vai ter que pedir ajuda, vai ter que se preparar. E isso cresce. E isso te coloca em movimento constante. Muito interessante. E infelizmente, as pessoas têm medo disso, né? Não conseguem lidar com isso de forma natural. Isso o que você está falando é bem típico. Eu vejo isso até no ambiente das startups que eu sou advisor hoje, super comum. Né? Os founders têm medo de contratar um cara com muita experiência que vai saber mais do que eles. E aí, com isso, termina bloqueando o crescimento da empresa para o próximo patamar. Entende? É isso. Quanto mais... Se você contratar pessoas que são melhores do que você vai aprender com elas e você vai crescer. E o negócio como um todo vai para um outro nível, né? Exatamente. E tem bastante gente perguntando como é que era você na posição de vice-presidente da companhia, dessa companhia enorme. Obviamente, na Europa, você tinha um destaque muito grande, né? Você era o cara do Google na Europa, né? Eu lembro que você já me contou várias passagens, que vai em um país, vai em outro, é recebido de forma diferente, porque naquele momento era a internet chegando, era o conhecimento chegando, era a oportunidade de gerar novos empreendedores. E isso deve ter sido muito legal, essa fase, né? Porque você via de verdade o impacto na vida do ser humano ali, de qualquer um. Quem quiser estava aberto uma nova era, uma nova oportunidade. E aí você volta aí para os Estados Unidos, você está na sede do Google, por exemplo, estava. Como é que é lidar com esses dois monstros empreendedores? Eles devem ser dessa mesma forma, né? O Larry e o Sergey. Eles devem querer só gente boa do lado deles. Eles devem só querer os melhores do mundo do lado deles. Nesse ponto, o Larry e o Sergey foram as pessoas que tinham como visão trazer somente gente extremamente qualificada. Por isso que até hoje o processo seletivo de contratação do Google é extremamente rígido. O patamar para entrar é altíssimo. E isso
Foi definido desde o começo por eles. E dois caras de mente brilhantes, extremamente inovadores, caras com, meu Deus do céu, uma fábrica de ideias, né? E péssimos gestores, como é muito comum, né? Os caras que são brilhantes, né, de ideias geralmente não são bons gestores e vice-versa. O cara que geralmente é excelente gestor tem mais dificuldade de ser um cara extremamente inovador. E, porém, os caras de visão, que enxergaram a sua fraqueza, que não eram bons gestores, e aí tiveram, logo no começo do Google, a sensibilidade, o quê? Então, vou trazer um cara que sabe mais do que eu, que já foi presidente de empresas grandes, e ele vai cuidar da gestão e fazer com que essa empresa vai crescer, e nós vamos aprender com ele. E aí trouxeram o Eric Schmidt para virar CEO do Google. Então, quando eu entrei no Google, né, tinha o Eric Schmidt, o Larry e Sergey reportavam para o Eric Schmidt, embora eram os fundadores e os acionistas majoritários, e o Eric Schmidt tocava a gestão toda e eles cuidavam da área de produto e engenharia com ideias mirabolantes todo dia. Que é o que fazia e o que faz a empresa ser o que é e rodar. É isso aí. Isso. Né? A gestão pode estar na mão de um executivo que sabe tocar ali as planilhas, os custos, vai aqui, orçamento, mas o dia a dia quer ter essas ideias, aí já é uma outra coisa, né? Eu uso sempre o Larry e Sergey como um exemplo nesse ponto de tu enxergar os teus pontos fracos, porque eu acho que muitas pessoas me perguntam como é que tu conseguiste chegar lá? Como é que é chegar num cargo altíssimo desses? E uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é você saber fazer uma introspecção de você mesmo, você saber se conhecer e saber reconhecer no que você é realmente bom e no que você é fraco. E aí, obviamente, a partir do momento que você reconhece os seus pontos fracos, tu tem duas opções. Opção número 1, trabalhar em cima delas para tentar melhorar. Porém, tem coisas que você não vai conseguir melhorar. Você pode até melhorar um pouquinho, mas você nunca vai sair de péssimo para 100%. E aí, nesse caso, compensar o teu ponto fraco. Então, Larry e Sergey, exemplo típico, eles se deram conta que eles eram péssimos gestores, se deram conta que ou eles nunca vão ser bons gestores, ou vai demorar muito tempo para virar bons gestores. Então, eu vou compensar, vou contratar um cara que é um baita gestor, que vai ser meu parceiro e vai tocar para frente. Isso foi uma coisa que eu sempre usei na minha carreira. Eu sempre tive muita facilidade de reconhecer os meus pontos fracos e eu montava o meu time de forma a trazer pessoas que eram melhores do que eu nas áreas em que eu era fraco. Com isso, principalmente dentro do Google, que isso foi coisa que eu aprendi no decorrer da minha carreira, o meu time sempre foi um time extremamente forte, porque uma pessoa complementava a outra. Isso é muito importante. Agora, isso é uma evolução, né? Eu acho que tem um outro ponto para acrescentar aí, que eu tenho falado em todos os encontros que eu tenho feito, que é, se a pessoa ainda conseguir, ainda além disso tudo que você falou, conseguir ser feliz naquilo que ela faz, fica mais fácil ainda ela entender os pontos fortes e os pontos fracos e buscar esse equilíbrio. Porque a coisa fica mais tranquila, sem aquela pressão de eu preciso, eu tenho que fazer. Trabalhar com aquilo que a gente gosta, ou seja, ser feliz profissionalmente, já é 80% do caminho andado. Você sente uma leveza, uma tranquilidade, tem esse equilíbrio, trabalho, vida, família, e isso aí já ajuda. E não é fácil, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, mas quem tem a coragem de arriscar e de fazer essa autoanálise, consegue mais facilmente encontrar esse equilíbrio, né? E aí fica um pouquinho menos complexo. Concordo com você plenamente. Quanto mais você estiver satisfeito com você mesmo, quanto mais você estiver feliz com a sua vida pessoal, profissional e assim por diante, mais fácil fica de você conseguir reconhecer os pontos que você é fraco e tem que trabalhar em cima deles. Concordo totalmente. Nelson, vou já partir para o terceiro ponto aqui, o quarto, para a gente já ir para a reta final. Mas antes disso, responde uma pergunta aí para as 85 pessoas que estão aqui agora assistindo a gente e as que entram e saem, aí a gente não... Todo mundo acha,
E você me conhece, e a gente também já falou sobre isso. Todo mundo acha que, assim, trabalha no Google a mesma coisa que acham da Wine. Trabalha no Google é o seguinte, meu irmão, é videogame, é ping-pong, toda hora comilança, é festa. As pessoas acham que na Wine é vinho para cima, todo mundo bebe. É aquela loucura. Por quê? Porque a imagem que temos, né? Aquela coisa colorida e tal, toda aquela áurea da cultura. Existe. Mas no dia a dia, como é que era exatamente esse equilíbrio entre ter uma empresa completamente aberta para tudo, mas você realmente já falou que você trabalha pra caramba, tem que entregar muito, tem que ser melhor. Olha, digamos assim, dias típicos de 14, 15 horas, todos os dias, sem parar. Tá? Porém, como eu disse, você adora o que você está fazendo. Então, você trabalha aqui no Condenado, mas tem comida de graça, né? Tem massagem para você, de vez em quando, ir lá relaxar. Quando você não aguenta mais, ok, então vou lá fazer uma massagem. Tem a bicicletinha colorida que você pode ir de um campus para outro. Ok, mas, amigo, tem que trabalhar muito porque você tem projetos, entregas e datas e as coisas têm que acontecer. E uma das coisas que talvez as pessoas não entendam, por que a Google oferece todas essas mordomias? Hoje em dia, o ser humano gasta um tempo miserável se locomovendo de casa para o trabalho. Aí eu tenho que ir no banco, aí eu tenho que ir na lavanderia, eu tenho que mandar meu carro na oficina, aí eu tenho que fazer, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no médico e assim por diante. Então, o Google traz tudo isso para dentro do escritório. Com isso, tu não gasta tempo fazendo essas coisas. Tu almoça no escritório, tu vai no médico do escritório. Aqui na Califórnia, que é um campus muito maior, tem escritório médico, tem massagem, tem um cara que troca o óleo do teu carro, tem um cara que lava o teu carro e assim por diante. Com isso, minimiza o número de tempo que tu vai gastar com outras coisas. Obviamente que a Google, indiretamente, está se beneficiando com isso, porque você tem condições de trabalhar mais. Lógico. Por outro lado, você também está muito menos estressado, que não tem que estar pensando nessas outras coisas também. É verdade. Bom, passamos a fase do Google. Nelson resolve se dedicar a projetos pessoais. Chegou lá para o Eric e para os dois fundadores e falou, estou saindo. Agora eu vou cuidar da minha vida. E eu sei que eles quase te amarraram na cadeira. Todos os três falaram, não vai sair. Você não. Eu coloquei uma meta na minha vida, cheguei na minha meta, agora estou indo para outros projetos. Bom, Nelson, ele agora trabalha em projetos pessoais de mentoria, né? Tem aí mentorias em startups no mundo todo. É conselheiro independente. Eu já tive a honra, o privilégio, o orgulho de tê-lo como consultor independente na Wine por um período onde não só eu, muitos wineanos que ele conhece aprenderam e realmente nos ajudou a pivotar a companhia em várias frentes. E a gente deve, no sentido bacana, né? Deve muito às orientações do Nelson e pelo mundo todo esses projetos de mentorias. Então, rapidamente, como consultor independente de dezenas de empresas no Vale do Silício, em outros países também, na Europa, Reino Unido, Indonésia, é membro ativo de conselho de administração em mais de 6 organizações, né? É mentor de dezenas de profissionais no mundo todo, onde tem como objetivo principal, Nelson, se eu estiver errado, me corrija, é ajudar organizações a criar soluções técnicas que terão um impacto positivo, sobretudo em mercados emergentes. Então, tá aí, peguem, guarde essa palavrinha, a preocupação, já falamos lá atrás também, a preocupação nos mercados mais desfavorecidos, os mercados emergentes. Como ajudar esses mercados emergentes. E isso ele passou a fazer como mentor, como consultor e tudo mais. Pô, e aí começou, tem vários prêmios aqui que poderia estar falando, mas eu acho que isso aqui, título de embaixador da cidade, que você vai falar o nome que você ainda não falou, lá na Alemanha, embaixador de Porto Alegre. Como é que é? Kaiserslautern. Bom, essa cidade aí, pessoal, que ele falou. Então, é uma figura extremamente conhecida. E, paralelo a isso, o Nelson abraçou uma causa humanitária e não é de agora, porque muita gente fala, pô, porque agora, né, tá todo mundo pandemia. Não, já é de alguns anos de estar aí envolvido
liderando como ele está liderando agora, como presidente de operações dessa Carimu, na Tanzânia, e aí com impactos nas Filipinas, na Indonésia também, projetos sociais. Então, Nelson, eu queria falar assim, quando você sai desta loucura, você vem de faculdade, IBM, Google, chegou assim, falou, pronto, eu vou continuar me envolvendo empresarialmente com mentoria, conselho e tal, mas eu quero ajudar as pessoas. Ainda mais, eu quero colocar a mão na massa, porque eu não quero dar o dinheiro, eu quero ir lá colocar a mão na massa, porque eu sei que você coloca a mão na massa, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o Nelson fazendo o cimento. Ele e a esposa, não é só ele, é ele e a Cláudia. Então, conta pra gente o que te levou a fazer essa mudança e qual é a lição realmente que você pode nos passar se envolvendo em projetos internacionais como esse. Rogério, eu diria que isso aí foi uma evolução. Eu acho que no decorrer da minha carreira, né, eu vendo do Brasil, a gente vê pobreza, a gente vê isso na realidade do Brasil quase que diariamente. Então, quando eu tive o trabalho nos países emergentes do Google, eu tive a oportunidade de viajar pela África, pela Ásia, pelo Oriente Médio, América Latina, vendo digamos assim, as diferenças sociais que existem no mundo. Eu tive a oportunidade durante o Google de fazer algumas parcerias que tiveram impactos sociais positivos. Ajudei muito outras ONGs durante esse período e com isso eu comecei a me dar conta de que realmente existia um espaço para fazer alguma coisa significativa e transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso, e adicionando o fato de que no decorrer da minha vida, tanto eu como a Cláudia tivemos em várias situações, pessoas que realmente nos ajudaram, em situações difíceis que a gente passou e com pessoas que nos pegaram pelo braço e nos ajudaram a tocar a vida para frente, a gente chegou, nós atingimos um objetivo de vida, a gente está financeiramente bem, posso me aposentar, eu acho que está na hora da gente agora fazer alguma coisa pelos que não foram tão sortudos, tão fortunados. E aí começamos a procurar oportunidades e terminou que a gente resolveu começar a fazer uns trabalhos nas Filipinas, na Indonésia, que são trabalhos um pouco menores, muito focados, nas Filipinas, muito focado às populações mais pobres, na Indonésia, muito focado na educação, nós somos um grupo de 12 casais que paga a educação de umas crianças numa vila bem pobre na Indonésia, são ao total agora 31 crianças. Fazer minha propaganda, se alguém quiser adotar uma criança, entre em contato comigo no Facebook. Custa $92 por ano a educação de uma criança na escola primária e $400 por ano para a escola de segundo grau. Estamos sempre procurando gente para ajudar. E peguei esse trabalho na Tanzânia, que é um trabalho muito maior, como obviamente uma organização, e o objetivo é eliminar a pobreza. Essa organização tem uma filosofia bem diferente das outras, como tu falou, a gente bota a mão na massa, a gente trabalha junto com a comunidade, a gente faz com que a comunidade trabalhe conosco nos projetos, para que eles sintam que os projetos são deles, eles tiveram que suar, tiveram que trabalhar no pesado para conseguir construir uma clínica de saúde, para construir uma escola e assim por diante. E com isso, tu atinge o objetivo de que eles se sentem responsáveis em manter aquele projeto. E eu vou te dizer uma coisa, cara, não tem nada mais gratificante nesse mundo do que tu ir lá, fazer um projeto, voltar um ano depois e ver a vida das pessoas completamente transformada. Eu posso te contar milhões de histórias que aconteceram comigo, daí rapaz, até aqui me emocionar eu também, que se você se emocionar, eu choro aqui, velho. De situações, por exemplo, te dar um exemplo típico. Num dos municípios que a gente trabalha na Tanzânia, 2/3 do município não tinha água. Então, em média, na Tanzânia, quem é responsável por trazer água para as famílias são as crianças, principalmente meninas. Então,
em média, as meninas caminhavam 1 hora para ir até um poço d'água, encher um balde enorme, botar em cima da cabeça, mais 1 hora para voltar, para trazer aquele balde para casa. Obviamente que ela fazia isso o dia inteiro, não fazia mais nada, né, para trazer água suficiente para uma família toda. O que acontece com essa menina? Ela não vai para a escola. Tá? Aí a gente resolveu fazer o problema, fizemos um projeto de água enorme, trouxemos água encanada para o município inteiro, mais de 12 quilômetros de cano por baixo da terra, torneiras espalhadas pelo município todo, de forma que nenhuma casa precisa caminhar mais do que 500 metros até chegar numa torneira dessas, tá? Pra a gente que não caminha muito, talvez não tenha ideia, você caminha 500 metros em 10 minutos. Tá? Então, em 10 minutos, qualquer criança tinha condições de pegar um balde de água e ir para casa. Com isso, a taxa né, das crianças indo para a escola aumentou vertiginosamente. 3 meses depois que esse projeto foi inaugurado, eu estive na Tanzânia, fui visitar um desses pontos d'água, tinha uma menina de 14 anos ali, pegando baldes d'água. Ela pegou o balde, saiu caminhando, andou assim uns 3, 4 passos, parou, largou o balde, voltou, bem perto assim de mim, e virou em inglês, ela falava inglês, para mim assim, inglês. Eu gostaria de te agradecer muito pelo que tu fizesse por nós, porque eu estou na escola de 2º grau, e eu sou responsável por trazer água para casa. E eu ia abandonar a escola, porque eu não conseguia mais fazer as lições de casa, estudar e buscar água para a família toda. Me demorava 1h15 minutos para buscar cada balde d'água. Agora eu faço isso em 8 minutos. Então, com isso, eu vou poder continuar na escola no 2º grau. Aí eu disse para ela assim, olha, fico super feliz de ouvir isso. Espero que realmente você acabe a escola e tenha muito sucesso na sua vida. Aí ela virou para mim, pegou a minha mão, me deu um beijo e disse assim, não é espero. Eu te prometo, você vai ter orgulho de que eu vou me formar na escola secundária. Tá? Aí você vê a transformação que você fez na vida dessa menina. Uma menina que ia largar a escola, imagina o que ela ia poder fazer na vida sem terminar nem a escola. E agora vai poder terminar a escola secundária, se Deus quiser tem condições de ir para uma faculdade ou uma escola técnica e ser alguém muito melhor na vida. Impressionante. E como essa história, cara, eu tenho 50 histórias diferentes para te contar. É transformador. É até emocionante mesmo ouvir, porque as pessoas ainda, eu tenho certeza que tem gente que fica assim, poxa, mas por que você não ajuda aqui perto? Olha só, gente, você ajuda em qualquer lugar. Exatamente. Você vai onde você quer fazer, não cobra ninguém porque que tá ou não tá. Vai lá e faz. Vai lá e dá a sua contribuição. É nada mais justo do que a gente retornar um pouquinho do que, como você disse, todos nós somos afortunados, a gente teve oportunidades de estudar, de se alimentar, de ter uma família estruturada. Então, não custa nada, pelo contrário, é uma obrigação espiritual, né? É uma obrigação que você tem que ter, mas de bom grado, de coração, de ajudar os outros. Porque, de novo, igual quando começamos, se a gente impactar uma pessoa, se a gente mudar, se você mudar a vida desta menina, eu ouvi uma vez de uma amiga nossa, que Ana Lúcia também está te mandando um beijo aí para você, para a Cláudia. Eu ouvi aqui de uma amiga nossa que ela disse que ela tem uma organização aqui focada em educação, e ela falou o seguinte, olha, eu quero ajudar aquela criança, aquele jovem que está ali na escola. Eu não posso me preocupar, e ela é muito assim, engenheira, né? Eu não posso me preocupar com os impactos que estão tendo em volta. Eu tenho que fazer o seguinte, aquela criança tem que se desenvolver, porque é a partir dela que a próxima geração da família dela vai ter uma condição melhor. Porque a gente também não pode querer resolver tudo. É só abrir um caminho, é só ligar a lanterna, que alguém vai seguir, e se uma pessoa seguir, ela vai impactar automaticamente outra e outra, e aí a gente, com o tempo, vai mudando e as coisas vão acontecendo. Agora, ficar parado, fecha a boca e não fala não. Fica parado, não vem atrapalhar quem quer ajudar, não.
Rogério, eu estou vendo aí as mensagens passando e eu estou vendo que tem duas perguntas que já saíram umas 200 vezes. Pergunta aí, responde. Uma é qual foi uma das minhas experiências mais marcantes na vida profissional e a outra é por que que, por que que eu acho que os brasileiros tenham boas condições de ter sucesso internacionalmente. Você quer que eu fale sobre isso? Pode falar, a gente tem 4 minutos. Tá bom, rapidinho então. Ah, eu tive milhões de experiências marcantes na minha vida. Eu diria duas. Uma, do ponto de vista assim, de sucesso, foi no lançamento do Chrome, do Google. Quando a gente resolveu desenvolver o Chrome, como vocês devem se lembrar, a Internet Explorer dominava mais de 90% do mercado. Tinha muita gente, inclusive gente dentro do Google, que não acreditava que o Google pudesse desenvolver um browser e conseguir desbancar a Internet Explorer. E foi o time da Europa, vice-presidente de marketing, que hoje é a vice-presidente de marketing do Google, e a mulher de imprensa, que hoje em dia não trabalha mais no Google, que conseguiram convencer o Larry Sergey que pela primeira vez na vida nós deveríamos fazer um lançamento internacional desse produto em todos os lugares do mundo simultaneamente. Era uma coisa que a IBM sempre fez, mas o Google nunca se tinha feito. E aí ele deu autoridade para o pessoal da Europa, então, liderar isso aí. Nós estávamos num evento, no momento que se lançou o produto. Vocês não têm ideia, tu vendo o número de pessoas baixando, instalando e começando a usar o produto. E era assim, cara. Era 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões. Assim, em questão de minutos. Era um troço assim incrível. Eu mesmo não acreditava no que tu estava vendo. Então, para mim, assim, foi uma das coisas mais emocionantes. A segunda coisa mais marcante da minha carreira foi a oportunidade de visitar lugares no mundo que eu talvez nunca mais tenha condições de visitar. Quando trabalhei no Google, eu tive a oportunidade de ir à Somália, eu tive a oportunidade de ir no Sudão do Sul, eu tive a oportunidade de ir em lugares do Paquistão, que não é qualquer um que tem condições de ir, obviamente conhecer, e o objetivo da minha viagem era ver o que o Google poderia fazer para tentar melhorar um pouco a situação desses países. Então foi também muito gratificante e terminou me influenciando muito em fazer o trabalho esse voluntário mais tarde. Segunda pergunta, a respeito dos brasileiros. Se eu olho, muitas vezes pessoas me perguntam quais são as coisas mais importantes que tu acha que contribuíram para a tua carreira. Eu sempre falo de 3 coisas. Conhecimento. Eu fui uma pessoa que sempre estudou muito, até hoje continuo estudando, estou aprendendo Swahili, para falar a língua da Tanzânia. Então, eu acho que quanto mais conhecimento tiver, mais são as chances que você vai ter. Segundo, eu comentei diversidade. Nunca fica sentado na tua área de conforto. Cada vez que você for empurrado para uma área que não é a tua área de conforto, que tu te sente desconfortável, é aí que tu está aprendendo. E como eu comentei, por exemplo, na IBM, eu trabalhei no centro de pesquisa, trabalhei em desenvolvimento, trabalhei na área comercial. Cada vez que eu peguei um cargo desses, era super desconfortável, mas eu aprendi um monte. Então, tente pegar cargos completamente diversos para você continuar melhorando. E o terceiro são as habilidades interpessoais. Se você quiser ter um cargo grande, com interações internacionais, você tem que saber lidar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com culturas diferentes, para que você seja efetivo. Você não consegue tratar todo mundo da mesma forma. Se a gente olhar um pouco para nós, brasileiros, de uma maneira geral, a gente lidar com diversidade todos os dias, o dia inteiro. E a gente, de uma maneira geral, é um povo que tem uma excelente habilidade com as outras pessoas. Então, eu acho que assim, o brasileiro já tem 2 dos 3 ingredientes que eu considero os mais importantes para ter sucesso. E acho que isso dá um pouco de vantagem para a gente em relação aos outros povos. O negócio é trabalhar e estudar bastante. Ô, Nelson, tenho 30 segundos aqui para te agradecer. Eu sempre faço uma pergunta no final, que é o que o mundo perderia sem o Nelson. E eu vou responder para você. Em seu nome, se você me permite. O mundo perderia uma pessoa incrível. Perderia uma pessoa com gratidão no coração. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Daqui a 10 segundos vai cair. Eu só queria te agradecer por essa oportunidade. Acho que todo mundo adorou.
Manda um beijo para a Cláudia e para todo mundo e a gente vai se falando. Obrigado de coração, cara. Valeu. Obrigado, hein? Tchau. Obrigadão mesmo. Tchau. Bom final de dia.